Glória a Deus, aleluia. Chamar aqui à frente Pastor Pedro, por gentileza. Vamos agora ouvir a palavra. É com muita alegria no coração que vamos receber o Pastor Pedro. Pastor Pedro foi e é ainda, né, nosso professor lá na pós-graduação em teologia. Deu aula de metodologia de pesquisa para gente, história grego-romana, e vai ter mais agora, né? Mês que vem, história do cristianismo global, se Deus quiser. Pastor Pedro é uma pessoa usada por Deus, um homem muito humilde, embora cheio de títulos, mestrado, doutorado, livros escritos, os livros dele estão ali, quem quiser adquiri-los, são livros sensacionais. Ele vai falar melhor sobre os livros aqui do que eu, mas é com muita humildade que ele vem aqui hoje, um homem que eu conheço já tem 1 ano e pouco, e que transforma as vidas de quem o conhece, para a honra e para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos levantar um clamor pela vida do pastor Pedro. Grandioso Deus, eterno Pai está nos céus, aqui está o teu servo, Senhor, mais uma vez, disposto a ser usado por ti, Senhor. Ó Pai, vai trazer muito conhecimento das suas noites, das suas manhãs, das suas tardes de estudo, mas em primeiro lugar vai trazer a tua unção poderosa para esse lugar. Toda a honra e toda a glória damos ao teu nome, Senhor. Esteja sobre a vida do teu servo, em o nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, podem se assentar. Irmãos, eu sou grato a Deus pela vida do presbítero Rodrigo. Foi nosso aluno ali na pós-graduação no Ibadeja. Eu sou pastor auxiliar ali na Assembleia de Deus, Ministério de Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu. Presidente pastor Alexandre Costa. E nós temos ali uma função específica que é a área do ensino, né? A coordenação geral de ensino do Ministério ADEJA. Nessa coordenação nós temos algumas funções ali. Uma dessas funções que o presbítero Rodrigo participou é nós estamos diante, né, da direção do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus Jardim Alvorada, do Ibadeja. O Ibadeja hoje tem os cursos médios, curso bacharel livre em teologia. Agora também tem um curso EAD online, básico em teologia. E também temos a pós-graduação. O presbítero Rodrigo foi aluno da pós-graduação em teologia do Novo Testamento. E agora nós estamos prestes a iniciar uma nova turma de pós-graduação em História do Cristianismo Global. Por que História do Cristianismo Global? Porque normalmente quando nós estudamos História da Igreja, nós temos uma impressão falsa, na verdade, de que o cristianismo ele nasce na Judéia, né, em Jerusalém, de Jerusalém vai para a Europa, da Europa chega na América, da América chega na gente e pronto, acabou. E a África, onde é que está? E a Ásia, onde é que ficou nessa história? Então essa pós-graduação ela vai dar uma visão global da ação de Deus em relação ao cumprimento do seu propósito nos 4 cantos da terra. Então nós estamos ali na frente do Ibadeja. Temos também à frente na nossa escola bíblica anual, que ocorre todo mês de julho, uma semana inteira de estudo da palavra, de domingo até sexta-feira. São preletores, do ano que vem a gente já está certo, os preletores inclusive do próximo ano, e também estamos ali à frente de toda essa área do ensino. Quero agradecer também a confiança dada a mim pelo pastor Eduardo, pastor dessa igreja. Deus o abençoe grandemente. Muito obrigado por esta honra, pastora Luciana também, e estou feliz de estar aqui com os irmãos. Irmãos, vamos abra as suas Bíblias, peço que abram por gentileza as suas Bíblias em Gênesis, capítulo de número 12, versículos de número 1 até o versículo de número 3.
Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu aproveito e digo que, como o presbítero Rodrigo também disse aqui, Deus tem me abençoado em relação à produção literária, né, escrevendo alguns livros. Eu tenho 2 livros ali que o Senhor nos concedeu de autoria, um que foi lançado no ano passado, outro desse ano. O do ano passado é uma leitura muito dirigida especificamente a cristãos, em que eu trato sobre um dos maiores problemas em relação ao porquê que nós, enquanto igreja evangélica brasileira, nesse século XXI, porquê que nós muitas vezes negligenciamos e deixamos passar a oportunidade que nós temos de participarmos do grande propósito de Deus, em fazer o seu nome conhecido entre todos os cantos da terra. E uma dessas razões que está exposta ali no livro e é analisada por Deus, nos concedeu essa bênção de analisarmos esse problema, é o secularismo. E não somente o secularismo que acontece fora da igreja. O que é isso? Pessoas que vivem suas vidas como se não prestassem mais contas a Deus. Mas infelizmente isso entrou dentro da igreja. E nós vemos isso acontecendo em diversas áreas da igreja brasileira. Que áreas são essas? A área da adoração, a área da pregação da palavra, a área da vida cotidiana do cristão, em que muitas vezes nós vivemos até o próprio ato do culto como se Deus não se importasse com o que está acontecendo ali. A gente vive um secularismo prático, que leva ao indiferentismo, que leva a uma incredulidade, que leva, por sua vez, a um ateísmo prático dentro da igreja, e que isso vai ter como consequência nessa negligência em relação à nossa missão, a missão que é de Deus e que o Senhor nos colocou como participantes. Então, eu trago isso nesse livro. Além disso, ali também trabalho outros problemas relacionados ao secularismo, como o problema da verdade. Hoje vivemos em uma sociedade em que não é mais dividida entre verdade e mentira, mas é uma sociedade cheia de meias verdades. Parece que é verdade, parece que é fato, mas infelizmente é cheio de falsidade. Então, trabalho na questão da pós-verdade, que é esse conceito utilizado hoje. E por fim, onde é que está o núcleo de tudo isso? O que influencia e impacta a igreja hoje em dia, que é até o tema da capa, que é a internet, são as redes sociais. Isso vai penetrando dentro da igreja, vai entrando na igreja, e daqui a pouco a gente vai se esquecendo de quem realmente somos como filhos de Deus. Então, trago isso nesse livro. O outro livro, aí é mais missão mesmo, é a minha tese de doutorado, em que eu estudei as primeiras missões evangélicas no Brasil no século XIX, quando o Brasil ainda era fechado ao evangelho. E como é que os evangélicos conseguiram evangelizar, pregar a palavra aqui no século XIX. E uma das coisas que me agrada nesse livro, que me deixou muito feliz de ter pesquisado, é que uma das mentiras que é dita em relação aos evangélicos no Brasil é que missão não tem a ver com transformação social. Que missão, da forma como os evangélicos, nós bíblicos, evangélicos bíblicos, protestantes bíblicos, como nós defendemos, seria apenas uma preocupação espiritual. E ele eu mostro que não, que em meio à pregação genuína do evangelho houve e há sempre transformação do indivíduo e da sociedade que o cerca. E especificamente ali eu trabalho a questão da escravidão do século XIX, como que os evangélicos trabalharam diretamente na luta pela abolição da escravidão no Brasil. Isso que é uma mentira que dizem aí que nunca se envolveu e se envolveu. E aí eu trago isso nesse livro. O título é Deus e Pátria, os presbiterianos na virada do século, porque no século XIX eles foram uma das principais igrejas que chegaram aqui e eu analiso eles. Então, todos os livros estão ali, tem cartãozinho, Pix, pode parcelar sem juros, não tem problema nenhum. Que o Senhor possa te abençoar e nos abençoar também nessa caminhada. Agora sim, sem mais delongas, vamos à ministração da palavra. Gênesis capítulo número 12, versículos de número 1 ao versículo de número 3. Conforme a proposta colocada a mim nesse dia, nós vamos meditar um pouco na palavra, uma parte de meditação, uma parte de exposição histórica, uma parte de exposição bíblica, uma parte de exposição do que Deus tem feito aí ao longo da história, amém? Então vamos comigo. Gênesis 12, do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, nós estamos diante de uma das grandes promessas das Escrituras Sagradas. A primeira coisa, uma imersão sobre a missão, sobre o ID. A primeira coisa que a gente precisa guardar no nosso coração, na nossa mente, e nós não podemos nos esquecer disso, é que a missão, ela é de Deus. A missão não é sua, a missão não é da igreja, a missão, ela é de Deus. Deus é um Deus missionário por excelência. E qual é a missão de Deus? E aí vem a outra questão. Nós podemos pensar, a missão de Deus é resgatar o pecador, e você está certo em falar isso. A missão de Deus é fazer com que todos venham, e sejam reconciliados com Ele para sempre, possam viver no céu de glória. E você está certo em relação a isso. Mas tudo isso, na verdade, é algo secundário, de algo que é primário. E o que é primário? É que Deus não perde. Deus é soberano, rei de todo o universo, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o rei sobre todos nós, e Ele jamais perde. Quando o homem pecou, Deus tinha criado o homem com um propósito. E qual era o propósito da criação do homem? Que o homem viesse a adorá-lo, que o homem viesse a glorificá-lo. Mas uma vez que o homem cometeu o pecado, teve a queda, foi expulso do jardim do Éden, o homem ficou separado de Deus. Portanto, Deus ficou sem receber a adoração e a glória do homem. Mas Deus não perde. O propósito pelo qual Ele quer que todos se reconciliem, o propósito pelo qual Ele quer que todos os homens sejam salvos, o propósito pelo qual Ele quer que nós venhamos a morar com Ele no céu para todo sempre, é para a glória do seu nome. Deus é zeloso pela glória do seu nome. 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo número 31. O que diz lá? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós nos reunimos enquanto igreja, nós estamos reunidos para a glória de Deus. Quando nós louvamos o seu nome, nós louvamos para a glória do seu nome, para a glória de Deus. Quando nós estamos aqui hoje, nos esforçamos, saímos de casa e chegamos aqui nessa noite para uma imersão sobre a missão, nós estamos aqui para a glória do seu nome. Minha esposa hoje, agora, para vir para cá, estávamos cansados, uma batida forte, hoje teve aula da pós, dia inteiro lá trabalhando, e nós vamos, aí dá aquele cansaço, e aí a gente disse, a gente vai, por que a gente vai? A gente vai para a glória do nome de Deus, tudo é para a glória dele, tudo é para a glória dele. Se você está fazendo alguma coisa na sua vida, que isso não redunde em glória para o nome de Deus, então tem alguma coisa errada. E aqui nessa chamada de Abraão, nós vemos isso. E esse é um texto central para entender a missão. Deus fala a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela. Quando nós estudamos o termo original para esse sai de Abraão, para essa ordem de Deus, nós percebemos o seguinte: o sai aqui significa não primariamente uma ideia de sair de um lugar e ir para um outro, de sair de casa e ir para a rua, de sair do... Não é isso. O site aqui, primariamente, é movimente-se. Comece a se movimentar. Tem gente que fica negligenciando a sua participação e a sua responsabilidade na missão, porque ele quer e ele espera de Deus qual será o destino final. Senhor, eu vou, mas eu quero saber qual será o destino final que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero saber aonde o Senhor vai me levar. Eu quero saber quais resultados eu terei em cumprir essa missão. E a resposta de Deus para nós essa noite, inicialmente, imersão na missão é: movimente-se. Deus não vai falar para você qual será o resultado do teu destino. Movimente-se. Comece a andar. Comece a caminhar. Comece a fazer alguma coisa para Jesus hoje. É no processo, é na caminhada que Deus vai revelando como é que você vai glorificar o nome dele. A outra questão que nós temos aqui nesse texto, nessa rápida meditação inicial, é que Deus chama Abraão para lhe ser uma bênção.
mas ao mesmo tempo Deus o abençoaria. São duas coisas diferentes. Quando nós estamos falando sobre imersão na missão, nós estamos falando de duas coisas diferentes: ser uma bênção e receber uma bênção. Ser uma bênção e ser abençoado são duas coisas diferentes. Tem gente no nosso meio, na nossa igreja, igreja brasileira, que quer receber bênção, quer bênção, quer bênção, quer bênção, quer ser abençoado, quer ser abençoado, quer ser abençoado, mas nunca quer ser uma bênção. Imersão na missão é saber o que é prioridade. E a prioridade é que eu serei uma bênção. E aí, em consequência disso, no processo, na caminhada, eu serei abençoado para quê? Para continuar sendo uma bênção. E é bênção para quem? Para todas as famílias da terra. Se a minha vida não está servindo de bênção para uma família, pelo menos, eu preciso rever quem sou eu diante de Deus. Se a minha vida de cristão, uma vida que eu estou aqui, eu clamo e tal, e faço campanha, e jejuo, e oro, porque eu estou precisando de bênção, mas eu mesmo não consigo ser bênção na vida de alguém, tem alguma coisa errada. A ordem para Abraão é que ele seria uma bênção. E que bênção é essa, afinal de contas? Sou eu por mim mesmo? Ou seja, não vou me esforçar. De repente tem alguém que está necessitando de alguma coisa, de um dinheiro, sei lá, de um alimento. Eu vou lá e vou me esforçar, vou entregar esse alimento, pronto, eu fui uma bênção. Também está errado. Que bênção é essa? Essa é a bênção prometida desde a fundação dos séculos. Essa é a bênção prometida como o homem foi expulso do jardim do Éden. Essa é a bênção que viria da semente de Abraão. Essa é a semente que seria o herdeiro legítimo ao trono de Davi. Essa bênção é o Senhor Jesus, aleluia. E aí a gente liga tudo. Nós, quando somos bênção, nós estamos glorificando o nome de Jesus. Porque aonde nós estivermos, nós temos que transparecer esse brilho que é o brilho de Jesus. Sermos o sal da terra e luz do mundo. Ou como Paulo fala, temos que ser o cheiro, aleluia, deste mundo, o bom perfume de Cristo nesse mundo. Ou como Paulo também fala, precisamos ser as cartas abertas a este mundo, anunciando o Senhor Jesus. Essa é a bênção. Então não é uma questão, inicialmente, de se eu vou para a África ou se eu vou para a Ásia. Não é uma questão se eu vou para a Europa, para a América ou se eu vou para uma tribo indígena na Amazônia, no Amazonas. Não é essa a questão. Essa é uma questão que vai acontecer de forma direta, objetiva de Deus, no chamado. Mas a primeira questão é que hoje, onde eu estou, Nova Iguaçu, em São João de Meriti, onde eu estiver, eu vou anunciar o nome de Jesus, falando, testemunhando e vivendo a glória de Deus. E se Deus por um acaso me chamar para a África, eis-me aqui, estarei pronto para ir. Por quê? Porque eu não vou ser missionário na África, eu sou missionário onde eu estou hoje. Essa é a chamada de Abraão. E aí nós vemos isso, esse desejo de Deus, esse zelo que Deus tem em relação à sua glória, em diversas passagens que nós temos nas Escrituras Sagradas. Quando nós olhamos, por exemplo, e em Josué, vou ler aqui apenas, eu coloquei alguns versos, eu compartilhei com o presbítero Rodrigo, depois vocês cobrem a ele, tá? Porque eu compartilhei com ele um PDF, né, com alguns textos, com uma explicação. Óbvio que quando a gente monta esses PDFs, a gente não está querendo explanar todo o PDF, né? Então tem muito mais coisa lá. E depois os irmãos podem estudar, ler, se aprofundar. Josué 2,9 diz assim: e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós, caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. É a palavra de Raabe para os espias. O que é isso aqui? A glória de Deus está chegando e o nome de Deus está sendo anunciado entre os povos. É o nome de Deus, é a glória dele chegando entre todos os povos. Agora vou pular, tem uns outros textos aqui, mas eu vou pular. Lá em Apocalipse, capítulo de número 5, final da Bíblia.
Apocalipse, capítulo número 5, versículo de número 9, que diz assim: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. O nome de Deus será glorificado entre todos os povos. O nome de Deus será glorificado. Deus é zeloso para que seu nome seja glorificado entre todos os povos. Quando Deus faz a chamada a Jeremias, Deus diz que Jeremias ele foi chamado para ser alguém que iria testemunhar a glória de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Para onde ele fosse enviado, o nome de Deus seria glorificado. E quando nós olhamos agora Jesus, vou ler apenas um verso, João, capítulo número 9, versículo de número 3. João, Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo de número 3, diz assim, aqui, opa, estou em Lucas aí, calma, aí, João 9, versículo de número 3, diz assim: Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus aqui é a glória de Deus. Deus é zeloso pela sua glória. Todas as curas que aconteciam, quando nós paramos para meditar, cura após cura, milagre após milagre dos evangelhos, você sempre vai encontrar esse registro. Aquele milagre, aquela cura tinha uma razão, não era a pessoa que estava sendo curada. A razão daquele milagre é para que o nome de Deus fosse glorificado, anunciado, testemunhado entre todos os povos. Então, o que nós vamos agora para a história, de forma aqui panorâmica, nós vamos para a história, nós vamos ver que a história revela a glória de Deus. A história revela essa glória. Começando em Atos dos Apóstolos, né? Convergência do propósito em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos nós temos algumas fases de como Deus vai cumprindo o seu propósito, fazendo o seu nome sendo anunciado entre todos os povos. Entre Atos dos Apóstolos, capítulo número 2 até o capítulo número 8, nós vemos esse propósito sendo cumprido entre Jerusalém, Judeia e Samaria. Jesus deu a ordem para que eles ficassem em Jerusalém até que logo fossem revestidos de poder, e então anunciassem, testemunhassem o nome do Senhor, o Evangelho, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até hoje, confins da terra. De Jerusalém a Samaria, nós temos entre Atos 2 até Atos capítulo número 8. Curiosamente, aqui eu já faço um destaque, que tem muito a ver com a história de Deus cumprindo o seu propósito. Entre Atos capítulo de número 2 até Atos capítulo de número 7, entre Atos 2 até Atos 7, Atos 2 é o revestimento de poder, até Atos 7, que é o martírio de Estevão, passaram-se 5 anos. Qual era a ordem de Jesus? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e depois anunciar. Mas eles ficaram em Jerusalém por 5 anos depois do revestimento. Como é que eles saem? A partir de perseguição. E aí em Atos 8 eles estão chegando em Samaria e depois até os confins da terra. Às vezes Deus, e aí a gente tem que ter um alerta, cuidado, porque ao longo da história nós vemos que essa bênção de Deus e essa promessa, ela pode ser revista, ser mudada, porque Deus é soberano, toda vez que há negligência do seu povo. Ao final dessa ministração, nós vamos chegar aqui ao final tratando e mostrando claramente algo que nós vivemos hoje. E o que nós vivemos hoje? Uma virada de eixo. O cristianismo até o século XX, meados do século XX. O eixo do cristianismo era o norte global. Europa, Estados Unidos, norte global. Hoje, o eixo do cristianismo mudou do norte para o sul global. Do norte para o sul global. Por quê? Porque aí as pessoas falam, por causa do islamismo, está avançando lá na Europa. E aí eu acompanho um missionário, que trabalha na Europa, e ele diz, o problema primeiro não foi o islamismo. O primeiro problema da Europa foi o secularismo. A partir do momento em que começaram a viver as suas vidas de forma normal, banal,
se esquecendo da soberania de Deus. Nesse momento, a bênção de Deus começou a se mover de lugar. E hoje, o berço, né, do evangelho, do protestantismo, hoje, é campo missionário. A maior parte dos cristãos não estão mais no norte, estão no sul. E no norte estão recebendo missionários do Brasil, recebendo missionários da África, chegando lá no norte global para pregar o evangelho. Porque lá igrejas viraram o quê? Boates. Igrejas viraram pet shops. Igrejas viraram lojas de carro, concessionárias, por causa do secularismo. Então, muitas vezes, quando nós estamos negligenciando, Deus não perde, Deus jamais perde, Ele é zeloso pela sua glória, Ele pode mexer o tabuleiro, mas Ele não perde e o seu nome continuará sendo glorificado. O que a gente tem que entender disso? Não deixe passar dessa geração. Não deixe. Ora ao Senhor, que não passe da minha geração, que não saia da minha igreja. Eu quero ser bênção, eu serei bênção. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me dá a direção, me diz qual é o seu propósito, me diz para quem eu tenho que evangelizar, mas eu não vou negligenciar. E o seu nome será glorificado na minha casa, na minha vida, na minha família. Depois, a igreja vai para Antioquia, Atos capítulo número 11. E em Antioquia, capítulo número 13, versos número 1 ao 3, nós temos pela primeira vez registrado nas Escrituras uma organização em relação à missão. E essa organização em relação à missão de Atos 13, do 1 ao 3, nos revela duas coisas muito interessantes. Primeiro, que quem separa o missionário ou evangelista, quem separa é o Espírito Santo. Por isso que a igreja precisa viver na dependência do Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz para onde é que vai. É o Espírito Santo que diz a quem tem que evangelizar. É o Espírito Santo que diz qual é a melhor estratégia que você vai utilizar. Porém, nós não somos, como uma heresia antiga é, fideísta. O que eram os fideístas? Não, é tudo o Espírito Santo. Não preciso de organização, não preciso de planejamento, não preciso pensar uma estratégia, porque é tudo o Espírito Santo. Isso é fideísmo, isso é heresia. O Espírito Santo separa, mas quem envia é a igreja. Quem envia é a igreja. É com planejamento, é com levantamento de oferta, é com oração, é com intercessão, é com plano de trabalho. A igreja envia, mas quem separa é o Espírito Santo. O revestimento de unção é dado pelo Espírito Santo, mas o envio, o reconhecimento, o planejamento cabe à igreja organizar. Atos 13, do 1 ao 3, nos ensina exatamente isso. Em Atos 15 nós temos o Concílio de Jerusalém. Porque o Concílio de Jerusalém foi importante em Atos 15? Porque a partir de Atos 15, oficialmente, institucionalmente, dentro da igreja, por uma ação também do Espírito Santo, ficou claro que o Evangelho não era algo restrito a um grupo étnico específico, apenas aos judeus. O cristianismo era direcionado a todas as culturas. Para todas as culturas. Todos são dignos de ouvir o Evangelho, porque Deus quer salvar a todas as culturas. Ninguém mais precisava se converter ao judaísmo para poder então se tornar cristão. Não. E hoje a maravilha de missões é isso, é o que a gente chama no campo de estudos de missões transculturais. É você aprender a cultura do outro, você emergir na cultura do outro e alcançar o outro com o Evangelho dentro da sua própria cultura. Aleluia! E Deus tem agido maravilhosamente no nosso tempo em relação a isso. Por fim, nós temos Paulo como aquele que foi comissionado para ser o evangelista dos gentios. Atos 9, 15 e Atos 22, 21. Quando nós passamos agora de Atos dos Apóstolos e chegamos então para o segundo século, saímos do primeiro século, Atos dos Apóstolos, vamos agora para o segundo século, para a gente poder ver de forma panorâmica, fazer uma viagem aqui panorâmica. E no segundo século nós temos um registro de uma carta de Plínio, que ele era o governador da Bitínia. Plínio, governador da Bitínia, obrigado. Plínio, governador da Bitínia. E já tinha até uma aqui. Já estava aberto. E ele envia uma carta para o imperador Trajano entre os anos 111 e 113 depois de Cristo. Ele foi enviado para ser governador
dessa cidade, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, a cidade de Bitínia aparece como a última cidade destinatária da carta de 1 Pedro. E ali, quando Plínio chega naquela região, ele tinha uma missão. A missão dele era extinguir o cristianismo naquela região. No entanto, ele verifica o que está acontecendo com o cristianismo ali, e ele pergunta ao imperador Trajano como é que ele deveria tratar os cristãos. E então, nessa pergunta, um trechinho pequeno dessa carta, que é possível você pegar no Google, só jogar no Google, você consegue pegar ali o arquivo, diz assim: afirmaram que a culpa deles, ou o erro, não passava do costume de se reunirem num dia fixo para cantarem um hino a Cristo, de obrigarem-se por juramento a não cometer crimes, roubos, latrocínios, adultérios e não faltar com a palavra dada. Esse era o crime dos cristãos. O que é que isso aqui me chama a atenção? O Evangelho transforma a sociedade. O Evangelho pregado transforma a sociedade. Quando ele chega lá, ele diz qual era o crime, qual era a culpa deles: se reunir, cultuar, como nós estamos fazendo aqui, e se obrigar por juramento diante de Deus que não cometeria crime, não cometeria roubo, não cometeria latrocínio, não cometeria adultério e não faltaria com a palavra dada. Esses eram os cristãos, e por isso estavam sendo perseguidos. Aleluia! A Bíblia fala no Novo Testamento que nós, o próprio Pedro diz isso, que nós não venhamos a ser perseguidos por sermos criminosos, mas que se a gente é perseguido por causa da glória do nome de Deus, por causa do nome de Cristo, nós somos bem-aventurados. Aleluia! E eles estavam sendo perseguidos por causa disso. O Evangelho, onde chega, ele transforma a sociedade. E essa é uma questão muito importante para a gente conseguir entender o reino, porque onde o nome de Deus está sendo glorificado, o reino dele chegou àquele lugar. E onde o reino, o governo de Deus chega, há uma mudança na sociedade. É por isso que Jesus falava: é chegado o reino de Deus, porque a sociedade começou por uma mudança. O Evangelho anunciado, a mudança é visível. Aquele que não enxergava, enxerga. Aquele que não andava, anda. Aquele que vivia endividado, não se endivida mais. Aquele que vivia pendurado em empréstimos, não fica mais pendurado desse jeito. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que mentia, não mente mais. É uma mudança geral na sociedade. É o reino de Deus chegando àquele lugar. Outra coisa interessante ainda desse século é um documento chamado Carta de Ogneto, que é do final desse segundo século, que é outra verdade sobre a história das missões. Essa Carta de Ogneto é um documento, e dentro desse trecho, um documento cristão, e dentro desse documento tem um trecho que diz assim: moram em suas terras, mas como estrangeiros. Toda terra estrangeira é sua pátria, e toda pátria é terra estrangeira. Aleluia! Quando nós entendemos que é imersão na missão, a gente percebe isso. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria é no céu. Portanto, para onde Deus nos enviar, ali será a nossa pátria. Nós somos estrangeiros nessa terra, somos peregrinos, e todo missionário tem essa visão. O missionário David Gladstone, que foi missionário no interior da África, tem uma história muito interessante. Livingstone, ele tem uma história muito interessante, que quando ele voltou para a Europa, depois de anos passado evangelizando a África, ele colocou uma coisa no seu testamento. O que foi? Que quando ele morresse, o seu corpo podia ser enterrado na Inglaterra, mas ele queria que o seu coração fosse levado de volta à África e fosse enterrado na África, porque ele diz: a minha pátria é a África. O missionário é assim: toda pátria é sua terra estrangeira, e toda terra estrangeira é a sua pátria. Até o século II, o movimento cristão já havia alcançado, olha aí, Antioquia, Etiópia na África, Alexandria na África, Edessa na Pérsia, Mesopotâmia, Índia e talvez até o Paquistão, até o segundo século. Ou seja, nós estamos falando de 100 e pouco até o ano 200 depois de Cristo. O Evangelho já havia alcançado a África, já havia alcançado até a Índia e já havia alcançado toda essa parte da Ásia Menor. Um destaque aqui que eu queria dar sobre a África, que é um assunto que hoje particularmente me interessa. No reino de Aksum, que fica na Etiópia, e toda a Etiópia, a Abissínia,
os cristãos Frumêncio e Edésio tornaram-se cativos desse reino, do reino de Aksum, na primeira metade do século IV. Aqui já é quarto, ou seja, nós estamos falando de 300 e pouco depois de Cristo. Quando eles foram capturados como escravos, isso eu estou falando da Etiópia, estou falando da África, eles se tornaram instrutores, tutores, escravos do filho do rei da Etiópia, e aquele filho do rei era chamado de Ezana, príncipe Ezana. Posteriormente eles são libertos, mas Frumêncio retorna, depois de liberto da escravidão, Frumêncio, esse cristão, retorna para a Etiópia como missionário, no ano 350, e ali ele faz a tradução da Bíblia para a língua geês, que é a língua da Etiópia. Olha só, a Bíblia sendo traduzida desde a antiguidade para a língua de todos os povos. Nós temos então, depois disso, algo muito interessante, porque até o século VII, ou seja, até 600 e pouco, haviam 100 igrejas. Grifem isso, né? Se vai anotando aí, note isso. Até o século VII, 600 e pouco, haviam 100, nada menos do que, na verdade até mais do que 100 igrejas margeando o rio Nilo. Mais de 100 igrejas margeando o rio Nilo até o século VII. As pessoas acham que o cristianismo chegou lá por causa dos colonos europeus. Não. O cristianismo está lá há muito mais tempo. A igreja etíope é uma igreja antiguíssima. É um outro ramo do cristianismo. Nós não somos eles não são nós. Obviamente tem várias doutrinas divergentes, inclusive, mas a igreja da Etiópia existe desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Eu estava numa palestra participando, apresentando, falando sobre o cristianismo em África, que atualmente é o termo que me interessa, e ali era um evento internacional, era online, né? Um evento internacional, e aí eles não aceitaram quando eu falei o cristianismo está enraizado na África. Eles não aceitaram isso. Não é possível, né? Porque quando se fala de religião de matriz africana, né, parece que eles transportaram, né, o candomblé lá da África, Ancorã, assim, ó, e transportou ele, pronto, veio parar aqui, a religião de matriz africana. Eles, não, o cristianismo é uma religião de matriz africana. Eles, não, é assim, até o século VII, mais de 100 igrejas estavam estabelecidas margeando o Nilo, ou seja, para o interior da África. Mas o cristianismo estava lá. O cristianismo está presente lá há tanto quanto tempo. Está lá. É algo que está enraizado na África. Continuando, para a Ásia, para a China, o cristianismo se espalhou pelo Oriente, alcançando a China, seguindo principalmente a rota da seda pelo comércio. Depois, se vocês puderem, né, dê uma olhadinha lá no PDF, que ali eu coloco uma imagem, né, da linha, da rota da seda. O cristianismo já havia alcançado os hunos no século VI. O oeste da China foi alcançado pelo cristianismo no século VII. 600 e pouco, o cristianismo já tinha chegado no oeste da China. Da China! Ou seja, o cristianismo, Deus não perde. Deus cumpre o seu propósito, fazer o seu nome ser anunciado e glorificado entre todos os povos. Até o século VII o cristianismo já estava na China. Só que infelizmente, e aí não é tema, né, dessa aula, nem daria tempo de a gente explanar isso, mas infelizmente a gente sabe que ao longo dos séculos, muitos desses ramos cristãos acabaram se corrompendo. A gente sabe disso. O cristianismo europeu, por muito século, por causa da cristandade, acabou introduzindo várias coisas que não eram bíblicas. A gente sabe disso. E por causa disso, eles acabaram perdendo o quê? A bênção. E aí avançou o islamismo. E o islamismo foi dominando todas essas regiões, expulsando os cristãos dessas regiões. Por isso que a gente tem que ser fiel ao quê? Fiel à palavra de Deus. Nunca abra mão da palavra. Nunca abra mão da palavra. Agora, dizer que o cristianismo não é uma coisa nova? Não, senhor. Deus não perde. O cristianismo está situado lá desde muitos e muitos séculos atrás.
Entre os escandinavos, por exemplo, no século IX, o cristianismo já havia alcançado, século IX é 800 e pouco, o cristianismo já havia alcançado a Dinamarca, a Suécia e até a Noruega. O cristianismo, ao longo dos séculos, foi alcançando todas essas regiões. Agora eu queria passar por uma segunda parte, ou uma terceira, na verdade, né? Uma terceira parte aqui dessa palestra. Iniciei com a meditação bíblica, passamos por uma questão histórica desses primeiros séculos, e agora eu queria, nessa terceira parte, tratar sobre missões modernas, história das missões modernas, né? E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, nas missões modernas, é o movimento pietista, o movimento do século XVII. Philip Jacob Spener escreveu em 1675 a obra Pia Desideria. Esse homem, Jacob Spener, ele estava extremamente incomodado, ele era um luterano, mas extremamente incomodado com os rumos da igreja luterana no seu tempo, que era uma igreja que havia ficado, embora tenha, né, nós estamos aí às vésperas da Reforma Protestante, tivemos a coragem de Martinho Lutero, a coragem de Filipe Melanchthon, tantos luteranos, né, que bradaram, lutaram pelo retorno das escrituras, mas com o tempo o cristianismo luterano foi ficando cada vez mais frio, foi ficando cada vez mais formalista, foi se tornando cada vez mais sacramentalista. E aí Philip Spener, ele incomodado com aquilo, ele queria algo a mais, uma busca de mais intimidade, de mais profundidade na palavra, com Deus. E então ele provoca um movimento que é chamado de movimento pietista, a partir dessa obra que ele escreve, desse livro que ele escreve. O movimento pietista fez duas coisas, pelo menos a gente pode destacar. Melhor, três coisas que a gente pode destacar. Primeiro, a oração emocional. Os pietistas não queriam mais orar de forma formal, como uma reza. Os pietistas queriam realmente orar com fervor, com lágrimas, chorando, clamando a Deus. Segundo, leitura bíblica devocional. Os pietistas não queriam mais uma leitura bíblica apenas na igreja. Infelizmente, depois de tanta gente derramando sangue para conseguirmos o que a gente consegue hoje, às vezes os cristãos deixam sua Bíblia fechada dentro de casa a semana inteira, e aí só abre quando vem para o culto. Os pietistas não aceitavam isso. Os pietistas defenderam a leitura devocional dentro de casa. Eu estou em casa, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estudar a palavra de Deus com oração, para ver Deus falando comigo, para ver o Espírito Santo me direcionando. A leitura devocional. E a terceira coisa, experiência de conversão. Eles não aceitavam mais um ritual apenas sacramentalista, ou seja, é cristão porque chegou, foi batizado e pronto. Não, eles queriam ver transformação de vidas. Então eles começaram a evangelizar a todos, até o ponto de eles começarem a ver as pessoas sendo transformadas, passando por experiências, sabe, de choro, de arrependimento, de contrição de coração, pessoas realmente querendo ser transformadas. Agora sim as pessoas estão convertidas. É isso que os pietistas defendiam. Isso provocou o quê? A primeira chama, a primeira fagulha para a igreja protestante começar a se voltar para missões. Missões não era apenas deixar uma igreja aberta. Missões era ir atrás dos perdidos, até ver esse perdido realmente tendo alguma transformação de vida nele. Dos pietistas, nós tivemos o movimento dos moravianos. Os moravianos, eles eram descendentes de John Huss. John Huss foi aquele clérigo, né, aquele padre católico, que ele defendeu o retorno das escrituras contra, né, a corrupção que estava ocorrendo com o papado. E aí John Huss, ele foi enganado no concílio, no concílio de, acho que foi de Florença, agora me fugiu, mas acho que foi de Florença. Ele foi convocado àquele concílio, e quando ele chegou lá, ele achou que ia só apresentar suas ideias, não deixaram ele falar nada, queimaram ele na fogueira. E ao queimarem ele na fogueira, tem aquela frase, né, que diz que ele falou, não falou, não sei, mas a lenda ficou. Que ele teria dito a seguinte frase: hoje vocês matam um ganso, porque Hans significa ganso. Hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos, isso foi em 1418, mas daqui a 100 anos se levantará um cisne e vocês não poderão calá-lo. E aí, 100 anos depois, em 1517, nós temos a Reforma Protestante com Martinho Lutero. E então, John Huss, os discípulos de John Huss continuaram seguindo as suas ideias, né, os seus ensinos. E aí eles foram perseguidos em 1622.
em 1722 eles foram perseguidos na Boêmia, onde eles viviam, e eles buscaram refúgio numa propriedade de um conde chamado Conde Nicolau de Zinzendorf. Nicolau de Zinzendorf era um pietista. Olha só, a gente vai criando a cadeia, pietismo, com Zinzendorf, moravianos e refúgio na propriedade de Zinzendorf. Zinzendorf deixa eles lá poderem viver tranquilamente sua vida cristã. Mas Zinzendorf, na época de guerras religiosas na Europa, começa a receber várias outras denominações dentro da sua propriedade. E aí, imagine a confusão que dá. Quando você junta um calvinista com um arminiano, mais um pentecostal, aí junta um presbiteriano, junta um luterano, tudo dentro do mesmo lugar. Sabe que o debate vai ser quente, né? E aí, a confusão começou acontecendo na sua propriedade. Zinzendorf tomou uma decisão, olha só. Vamos focar naquilo que a gente entende, que todo mundo concorda, e vamos deixar a questão secundária de lado. Pessoal, tá bom, tudo bem. E vamos orar então, para que a gente possa entrar em harmonia, aqui na minha propriedade, inclusive. Vamos. E eles começaram uma oração. Essa oração começou em 1727. A oração continuou ao longo de 100 anos, ininterruptamente, 24 horas por dia. Eles não conseguiam parar de orar. Revezamento, mas ninguém parava de orar. Começou para trazer harmonia. É dessa oração de 100 anos que nós conhecemos como grande avivamento missionário, porque os primeiros missionários foram os próprios moravianos, que saíam em famílias. Eles chegaram à Groenlândia, imediatamente eles foram para a Groenlândia, Canadá e vários outros países. Então nós temos aí uma pregação simples, uma pregação cristocêntrica, que era a pregação deles. Posteriormente, impactado pelos moravianos, nós temos John Wesley. John Wesley, ele foi também impactado por aquele avivamento. John Wesley tem uma história muito curiosa, que em 1738, John Wesley ele foi evangelizar, ainda era um clérigo anglicano, e ele foi evangelizar os índios na Geórgia, nos Estados Unidos. E aí ele ficou muito frustrado com aquela evangelização, porque ninguém aceitou Jesus, e ele ficou chateado, enfim, e ele ia pensar em desistir, né, de ser missionário, de ser um pastor. E aí John Wesley, dentro do navio, ele teve contato com os moravianos e com a forma como os moravianos oravam, que ele fervou naquela oração. E aí John Wesley, ele orou junto com os moravianos. Quando ele retorna para a Inglaterra, ele vai buscar uma igreja moraviana. E nessa igreja moraviana, ele tem a experiência do coração aquecido. Essa experiência do coração aquecido de John Wesley é onde ele diz que ele finalmente conseguiu se arrepender dos seus pecados e se converter de verdade. E John Wesley então ele começa a promover grandes levas missionárias. Mas depois dele, eu vou já passar para o quarto ponto para a gente concluir. Mas aí nós temos o pai das missões modernas, chamado William Carey, que foi impactado tanto pelos moravianos quanto por John Wesley. O William Carey, ele cresceu com o desejo de evangelizar terras estrangeiras, de evangelizar outros povos. Em 1792, William Carey ele prega um sermão, ele era batista, e ele prega um sermão entre os batistas na Inglaterra, em Londres, sobre missão. E nessa pregação, uma frase ficou famosa, em que ele disse: esperai grandes coisas de Deus, empreendei grandes coisas para Deus. Esperai e empreendei. Aguarde de Deus a separação, a unção, mas comece a fazer alguma coisa, comece a se movimentar. E aí aqueles pastores batistas não aceitavam o que o William Carey estava falando. Eles diziam que se Deus quisesse alcançar os pagãos, Deus teria os seus próprios meios para poder converter esses pagãos. E William Carey não aceitou isso. O William Carey então ele consegue algumas amizades e ele vai para a Índia, chegando na Índia em 1793. E aí ele leva sua esposa, com muita resistência, sua esposa vai e ele se torna um grande pioneiro. E tem uma frase aqui de William Carey, que é o primeiro a planejar, a projetar, a fazer um plano de trabalho de missão. E essa frase impacta a todos nós até hoje, em que ele diz:
uma carta que ele envia para a Inglaterra: minha posição já se torna insuportável. Há dificuldades por toda parte. E muito mais adiante, William Carey, a esposa dele quase ficou louca. Os registros dizem que ela não ficou louca propriamente, quase ficou louca. O dinheiro não chegava, a fome estava chegando. O amigo dele que foi para ele com missões queria desistir, queria voltar para a Inglaterra. Ele viveu um caos ali. E ele está dizendo: há dificuldades por toda parte. Mas aí ele conclui: portanto, teremos de seguir em frente. Portanto, teremos de seguir em frente. A dificuldade é grande, é total. Estou quase morrendo nesse lugar, mas precisamos seguir em frente. E aí agora eu chego na quarta parte e última e finalizamos aqui. Na quarta parte, vamos agora falar sobre o caso do Brasil. O Evangelho, propriamente, pulando algumas fases, o Brasil teve introdução de protestantes no século XVII, no século XVI com a França Antártica, no século XVII com o Nordeste holandês, mas é o século XIX mesmo que nós temos a grande entrada de protestantes. E desses protestantes eu queria destacar aqui pelo menos 3 deles. Primeiro, Robert Carey, em 1855, conhecido também como fundador da Escola Bíblica Dominical no Brasil, embora ele mesmo não tenha sido o fundador foi antes, mas a fama ficou com Robert Carey. Quando ele abre uma classe de Escola Bíblica Dominical lá em Petrópolis, a esposa dele abriu uma classe para crianças, e o Robert Carey abre uma classe para homens de cor, pessoas que eram desprezadas pela sociedade. E Robert Carey, em 1855, a Escola Bíblica Dominical naquele tempo, só para a gente ter uma ideia, não é só para a revistinha da Escola Dominical e a gente ler a revistinha. Não, você ensinava funções, profissões, você tinha todo um aparato de mudança de sociedade, porque não existia escola da forma como nós conhecemos hoje. Tinha escolas, mas eram difíceis de serem acessadas. Escravos e egressos de cativeiro, as pessoas que saíam do cativeiro, não tinham acesso a essas escolas. E John Wesley abriu em 1855 para poder recebê-los numa classe de escola dominical. Em 1860 nós temos aqui a chegada do batista Thomas Bowen. Robert Carey também ficou conhecido como o primeiro missionário a pregar em português no Brasil. Thomas Bowen, batista, chega aqui em 1860. Ele tinha tido uma passagem pela África, tinha aprendido a língua Yorubá na África, e quando ele chega no Brasil, ele vai evangelizar os escravos no chafariz do Rio de Janeiro, pregando em Yorubá. O homem era branco, louro, olhos azuis, mas falava a língua dos escravos. Quando a polícia viu isso, achou que ele estava organizando uma revolta escrava, e aí mandou ele para a cadeia. A missão dele só durou 1 ano. Ele foi expulso do Brasil. Mas veja como o Evangelho estava alcançando as pessoas que ninguém dava atenção para essas pessoas. E Thomas Bowen fez o seu papel. Em 1910, nós temos a chegada então do pentecostalismo aqui no Brasil. E para nós concluirmos, eu queria trazer apenas alguns dados da nossa realidade de hoje. Os irmãos terem uma ideia sobre os cristãos envolvidos com propósitos de Deus. Você sabia que 80% dos cristãos que dizem que estão fazendo a obra de Deus, 80% estão fazendo a obra de Deus no mundo cristão já evangelizado? 80%. 17% estão pelo menos fazendo missões onde o evangelho ainda está crescendo devagarzinho, mas já tem uma igrejinha. 17%. Apenas 3% dos cristãos estão indo a povos não alcançados do mundo. No Brasil, nós temos 47 milhões de evangélicos no Brasil. 47 milhões de evangélicos no Brasil. Como eu disse no início, e agora eu concluo, houve uma mudança no eixo do cristianismo mundial, do norte global para o sul global. Sul global envolve América do Sul, África e Ásia, né, aquela parte ali do sul da Ásia principalmente. Mas aí é só você refletir. A África, vocês acompanharam a notícia da Nigéria? A Nigéria, de janeiro até agosto, mais de 7 mil cristãos foram assassinados e quase a mesma quantidade de sequestrados.
São quase 30 cristãos assassinados por dia na Nigéria. A Nigéria tem 200 milhões de habitantes. Mais de cerca de 100 milhões de habitantes são cristãos. Cerca de 100 milhões. Metade da população da Nigéria é cristã. Quais habilidades que eles têm para poder fazer missão? É pensamento lógico. Congo, guerra em cima de guerra. A Etiópia, perseguição em cima de perseguição, mas os cristãos estão resistindo. E eles estão crescendo nesses lugares. A América do Sul, olhe para os nossos vizinhos. Chile, conflitos. Equador, Colômbia, Paraguai. Qual desses países? A Argentina está tentando se recuperar agora. Qual deles tem estrutura suficiente para poder enviar missionários? O Brasil, por mais que a gente esteja numa situação difícil, você ainda está na sua casa, você ainda está vestido. Não tem ninguém, nenhum Boko Haram, nenhum Estado Islâmico, que a gente esteja aqui com medo que vai invadir a igreja e vai sair fuzilando todo mundo aqui. Os cristãos desses países vivem essa realidade. 47 milhões de evangélicos no Brasil. E aí vem a questão. Se 0,15%, não estou falando de 0,5%, não estou falando de 1%, estou falando de 0,15% dos evangélicos brasileiros assumissem a sua responsabilidade e assumissem o chamado de evangelizarem, de irem aos povos não alcançados. São 7 mil povos não alcançados que nós temos hoje. Todos esses povos estão alcançados em pouquíssimo tempo. 0,15%. O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Missões é ir, contribuir e orar. Por qual missionário você tem orado? Eu oro por missões. Me diz aí o nome de pelo menos uns 2 missionários que você tem orado, intercedido por eles. A missão é ofertar. Me diga qual foi a última oferta específica que tu enviou lá para fora, para quem está no campo. Missões é ir. Cadê você que não fez um curso ainda de missões para poder começar a evangelizar? 0,15%. O que a igreja brasileira está fazendo? A bênção está com a gente, a bola da vez está com a gente. Que a gente não possa deixar isso passar para a próxima geração. Muito obrigado. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Igreja, vamos ficar de pé? Glória a Deus. Chamar o pastor Eduardo, a pastora Alessandra aqui, para levantar um clamor pela vida do pastor Pedro, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus continue te usando. Amém. Lindo, né? Lindo esse chamamento à responsabilidade. Reflexivo, profundo. Muito obrigado, pastor, pela sua dedicação, pela sua vida, pela sua entrega. Eu sei que para tudo isso e tudo chegar, toda essa questão, essa profundidade, esse mergulho aí deve ter sido bastante dolorido até hoje. Mas eu creio que da mesma maneira que nós não sairemos daqui da mesma forma, nós estamos saindo daqui da mesma forma, o Senhor, a sua casa também, a sua esposa e filho também não vão sair, porque eu tenho certeza que Deus, Ele derrama algo sobre a sua vida aqui, principalmente nessa área missionária, que está no coração, está no coração. Eu sei que é muita expansão, é bem expansivo tudo isso, esse mergulho aí nessa. E eu quero já comunicar aqui que essa imersão, está falando com a pastora ali, já está na agenda da igreja agora. Amém? Vamos dizer glória a Deus. Sabe, todos os anos agora, dentro da série Missões,